Bom dia, estudante aqui do meu canal, alunos, gestores, pessoas que gostam de conhecimento. Vamos aqui estudar as 4 formas de conhecimento: curso, processos gerenciais, disciplina, estudo dos casos. Aqui foi formado pelo professor, né? Aqui é um slide. Janaína Nascimento, Jona Nascimento. Então, as 4 formas do conhecimento. Definição de conhecimento. Conhecimento, relação do homem, razão com um determinado objeto, meio, obras, etc. Então, o conhecimento se dá em relação ao homem e ao objeto. Pode ser uma ideia, né? Nós sabemos que tem várias teorias a respeito de como se dá essa relação do conhecimento, mas uma delas é a relação do objeto. Então, para nós conhecer, tem que existir o ser humano, né, a inteligência humana, o cérebro humano, a capacidade do ser humano de se relacionar com esse objeto, e a partir do relacionamento com esse objeto podemos produzir um conhecimento. Sem a pessoa ter a experiência com esse objeto, com essa causa de estudo, se torna impossível ter algum aspecto de conhecimento. O conhecimento é a relação que se estabelece entre o sujeito que conhece ou deseja conhecer e o objeto a ser conhecido, ou que se dá a conhecer. E desde já eu peço para vocês se inscrever no meu canal. Se vocês forem ver esse vídeo até o final, eu peço já de cedo para se inscrever no meu canal, que a gente tem conhecimento lá filosófico, né? Conhecimento matemático. Eu estou passando muito vídeo também de matemática básica, porque a matemática básica, se a gente pegar aqui, já é um conhecimento, então é um objeto. Tem muita gente que fala, por que os estudantes brasileiros são mal em matemática? Né? Tem e as pessoas só colocam responsabilidade nos professores, no gestor, na escola, mas o responsável pela educação é o sujeito. Qualquer ser humano que terminou o ensino médio brasileiro, que tem um pouquinho de conhecimento racional, ele, a partir do momento que ele identifica que ele não conhece, eu não sei matemática, eu não aprendo matemática, eu não sei dividir. Pronto, qual é o meu objeto específico? Matemática. Aí dentro da matemática, ela é várias, porque a matemática é extensa, né? A gente não pode definir, até um professor, tem pessoas gênias, mas até um professor, uma pessoa que estuda matemática, ela não sabe matemática plena, né? Então é difícil, mas a pessoa tem um objeto de estudo. Qual é o objeto de estudo? Matemática. E para essas pessoas que têm dificuldade na matemática, o outro objeto de estudo que ela tem que verificar é a sua dificuldade. Portanto, a minha dificuldade é aprender a dividir. Eu não sei dividir. Eu tenho 30 anos de idade, eu tenho coerência. Estou dando exemplo, né? Eu tenho 30 anos, eu tenho 25, tenho 20 anos. Não sei quem é você, mas você tem 25 anos, 30 anos, 35 de eu não sei matemática. Eu não sei dividir. Se você entender isso daí, se a gente pegar o conhecimento filosófico de Sócrates, que o Sócrates falou, só sei que nada sei, a primeira maturidade de uma pessoa para aprender algo, ela descobrir que ela não sabe. A partir do momento que eu não sei, poxa, isso daí é para ser uma energia vital para aprendizagem de qualquer pessoa. Porque a partir do momento que você diz que não sabe, você tem capacidade de aprender, porque você não sabe.
Então, se eu não sei dividir, então 25 anos, 28 anos, não sei dividir, e eu quero aprender a dividir, eu aprendo a dividir. Então, essa aqui da definição do conhecimento é isso. Existe o ser humano, uma pessoa, um ser que é intelectual, que é racional, que pensa. E existe um objeto a ser estudado. A partir do momento do ser humano, com relação do meio e das obras desse objeto, se tem adquirido a subjetividade do conhecimento, de aprender o conhecimento, de aprender algo. Toma. Então, Toma. Então, o conhecimento é a relação do homem em razão, né? Com a relação do homem, da razão do homem, com um determinado objeto, meio, obra, etc. O conhecimento é a relação que se estabelece entre o sujeito que conhece ou deseja conhecer e o objeto a ser conhecido e que se dá a conhecer. A partir dessa relação, nós temos o conhecimento. Vamos para o próximo slide? Existe 4 tipos de conhecimento. O primeiro tipo, né, assim, se a gente for começar por aí, é o conhecimento empírico. O que é o conhecimento empírico? Conhecimento empírico é o conhecimento que é partido do pai, dos avós, dos filhos. É um conhecimento cultural, é um conhecimento de crença, é um conhecimento como uma pessoa aprendeu fazer um café. Ela aprendeu porque a mãe ensinou, o pai ensinou, como ela aprendeu a costurar. É um conhecimento tradicional, né? Um conhecimento familiar, é um conhecimento grupal, é um conhecimento de tribo, né? Da localidade. Então esse é um conhecimento, e esse tipo de conhecimento está em todo canto. É o primeiro conhecimento, como a pessoa aprendeu a andar de bicicleta, andar, como aprendeu a falar a sua língua. E interessante, né? Muita gente faz curso de línguas. A pessoa faz curso, né? Paga, eu acho que tem muito para espanhol, francês, japonês. Muito caro, né? Hoje o mandarim está muito em alto porque tem muitas relações industriais, econômicas com a China. Então a língua mais falada do mundo não é inglês não, né? É o mandarim. O mandarim tem mais de um bilhão de pessoas que falam mandarim, então é o mandarim, né? Pode ficar em segundo lugar a língua inglesa, né? O inglês. E a pessoa paga muito caro, né? Para aprender um certo tipo de língua. Mas a linguagem é empírica. O conhecimento é muito empírico. Uma criança com 4 anos, é por isso que muitas pessoas colocam seus filhos em escolas bilíngues, né? Bilíngues, acho que é isso que fala a pronúncia. Porque a criança simplesmente vai aprender a falar, vai aprender o nome, vai aprender o linguajar, a cultura, porque é cultural. A linguagem é cultural. É muito interessante isso, né? E o conhecimento filosófico é o conhecimento crítico, racional. É o porquê. É a pessoa tentar investigar o porquê daquilo, né? Às vezes não pode ter resposta, mas tem um ponto de interrogação. Às vezes as pessoas não podem encontrar uma solução, mas tem uma indagação. Então o conhecimento filosófico é um conhecimento crítico, racional, é um conhecimento ético, é um conhecimento valor da crítica do ser humano em busca de entender o porquê das coisas, seres como são. O conhecimento científico,
que muitos podem confundir conhecimento filosófico com conhecimento científico, que pode ser em algum aspecto a mesma coisa, mas o conhecimento científico é mais objetivo do que o conhecimento filosófico. O conhecimento científico, ele tem as suas relações de dados, né? De dados, como hoje aí nós estamos vivendo uma pandemia muito crítica. Então a vacina, ela é feita dentro do conhecimento científico de testagem. Então eles testam muito a partir do momento de averiguar matematicamente essa testagem e ter a base. Aí ele tira uma base que aquele medicamento, aquela vacina serve para algo. Então isso é o conhecimento científico. Algo é só comprovado porque tem a capacidade do objeto a ser estudado ser testado cientificamente, dos modos que a ciência moderna faz as suas comparações. E o último conhecimento, o último, porque não tem uma relação quem vem primeiro, quem vem, né, mas é uma relação, é o conhecimento teológico. Não é o conhecimento teológico, é o conhecimento de dogmas, de afirmação religiosa, de crenças popular, crença de religião, de seitas. E isso daí é um conhecimento teológico, né? Tem as principais religiões, né, que é o cristianismo, o judaísmo, né, e os muçulmanos. Então esses claro que tem mais conhecimento teológico, né, mas é a crença popular, né? Então essa crença, esses dogmas, é porque chove, porque Deus quer, porque não chove, porque Deus não quer. Porque acontece isso, porque Deus quer, porque não acontece, é porque Deus não quer. Então essa é a relação, porque eu existo, porque Deus quis. Então, porque eu estou doente, porque Deus quis. Porque eu estou bem, porque Deus não quis. É mais ou menos assim que o conhecimento teológico de vários povos, de várias culturas, tem praticamente esse mesmo ideal. Claro, com experiência, aí entra já no modo empírico também, mas não deixa de ser um conhecimento teológico. Então vamos passar para o próximo slide para a gente ver mais detalhes os conhecimentos todinho. Conhecimento empírico popular. É o saber que preenche nossa vida diária e que se possui sem o haver, procurando ou estudado, sem aplicação de um método e sem se haver refletido sobre algo. Exemplo: a dor do galo do pé significa que vai chover. Tomar banho após refeição causa morte. Chuva no dia de São José significa chuva o ano todo. Como a gente já tinha falado, daí é o conhecimento empírico, né? O conhecimento popular. Que essas crenças, que essas crendices popular, né? Que as pessoas verificam e analisam se vai chover, como é que vai chover, as crenças, né, popular, o que são, como eles refletem o dia a dia, as causas. E cada região, cada cultura, cada ser humano carrega com isso essa crença, esse espírito, né, popular, do senso comum, né? Leite com manga faz mal, né? Muitas pessoas falavam isso na antiguidade e ainda tem pessoas que acreditam, né? E muitas coisas, né, popular, como existe lobisomem. Tem gente que crê ainda que existe lobisomem, saci pererê, mula sem cabeça. São crenças popular que carrega a sua mitologia, carrega a sua regionalidade, que nós temos que respeitar, né? Tem que admirar e conhecer.
Mas e daí são conhecimento popular. Vamos para o próximo. Característica do conhecimento empírico popular: superficial, de acordo com a aparência; sensitivo, depende da vivência, emoções; subjetivo, conforme os sentimentos da pessoa; assistemático, não há sistematização; crítico, não há discussão sobre eles. Então, são isso, né? Se você vê um gato preto, vai dar azar, você vai ficar com esse dia com azar. Quebrar um espelho, vai passar 7 dias de azar. São crenças, mitos popular de conhecimento, mas também tem conhecimento popular, como aprender a fazer algo prático, capinar, brocar, fazer uma lavoura, fazer alguns tipos de conhecimento, costurar, esse tipo de coisa, né? Pescar, são também conhecimento empírico e popular. Conhecimento religioso teológico, né? O conhecimento religioso ou teológico apoia-se na fé e tem sua origem nas revelações do sobrenatural. Exemplo: a ascensão de Cristo, a reencarnação, a criação do mundo, teoria criacionista. Então, isso daí são os conhecimentos teológicos, religiosos, né? É a pessoa que tem a sua fé, a sua crença em alguma divindade, em alguma religião específica, e acredita que aquela religião específica tá com base na sua existência, em tudo. Você está praticamente vigiado. Então, da forma que você assimila ou então recebe essa crença, é como você vai se comportar durante as coisas, né? Porque a pessoa, como eu falei, porque a pessoa está doente, é porque Deus quer; porque aconteceu isso, é porque Deus quer, né? Porque não aconteceu isso, é porque Deus não quis. Então, se vem alguma praga, se vem alguma doença, se acontece alguma catástrofe, é porque Deus está zangado, está punindo. Então, são os dogmas, esses dogmas religiosos que está dentro da religião. E isso muitas pessoas acreditam, né? Muitas pessoas, infelizmente, no Facebook coloca porque o coronavírus veio para o Brasil, porque no ano passado existiu um carnaval que as pessoas fizeram lá e colocaram o símbolo, né? Uma pessoa que é parecida com Jesus Cristo, que a pessoa nem sabe como era Jesus Cristo, né? Que Jesus Cristo não é parecido com aquele autor, né? Mas isso daí se deu, que Deus ficou furioso. Aí Deus colocou um vírus lá em Wuhan, matou muita gente em Wuhan, matou muita gente também nos Estados Unidos, matou muita gente em todo canto, para chegar aqui no Brasil para poder matar e não ter mais carnaval. Então muita gente acredita nisso daí, né? Essa forma de crença, né? Essa forma de acreditar que o sobrenatural são igual o egoísmo deles, né? Na verdade, a pessoa, a Bíblia diz que nós somos a semelhança de Deus, mas cada um faz o Deus à sua semelhança. Na verdade é isso, cada um promove a sua crença de acordo com o seu ego, com o seu gosto, com o seu jeito de ser. E na verdade, Deus não é dessa forma, né? Então, dentro do conhecimento teológico, né, tem os conhecimentos teológicos. Quem tem fé, quem acredita, né, no sobrenatural, nos anjos, né, tem um conhecimento da angiologia, né, dos anjos, né. Então, isso daí se refere aos conhecimentos religioso e teológico. Claro que o conhecimento teológico é um conhecimento acadêmico, teológico, é mais específico, né? Mas ainda muitos teológicos carregam sobre si essas crenças, né? Da antiguidade, da Idade Média, né?
Até tanto que hoje, né, muitas pessoas são contra a vacina, mas as pessoas que têm esse conhecimento religioso, de crença, né, porque não acredita na ciência, pensa que... Porque existiu um mito, né, dizer que a ciência é contra Deus, dizer que a ciência é contra a manifestação de Deus, contra os princípios do evangelho, do cristianismo, ou se você é de alguma outra, mas como aqui nós estamos no Brasil, então a grande maioria são cristãos. Oi. Papai, não, mas sabe qual? É. Então, isso daí não é verdade, né? A pessoa tem que entender. Primeiro, a pessoa tem que estudar a história e ver no Egito como foi que o Egito foi construído. A Mesopotâmia, como foi que a Mesopotâmia foi construído. Os babilônios, como foi os babilônios foi construído. Hoje, que a nossa cultura se baseia no Israel, né? Os dogmas israelitas, né? A crença, a história popular de Israel, que nós somos do Cristo judaico cristão, né? Então, as pessoas têm que estudar, verificar a história. Então, uma coisa que muitos não percebem, historicamente, isso daqui é um fato, não é o que estou falando, é um fato, é um dado histórico. A religião nunca foi contra a ciência, e a ciência nunca foi contra a religião. Isso daqui que eu estou falando é um dado histórico. Se você vê na sociedade egípcia, a sociedade egípcia foi formada por religião, por política. Então a religião, política, filosofia, química, tudo se misturava. Tudo estava. Se você for... A grande maioria da sociedade era politeísta. Qualquer um podia crer no seu Deus. É a mesma forma que o Estado laico. O Estado democrático é o Estado laico. Qualquer um pode crer. Quem quiser crer em mais Deus, crê. É a sua fé. A pessoa não tem autoridade de ir contra os seus princípios religiosos, né? Então, isso daí é um dado histórico. A partir do século IV, com o nascimento do cristianismo, a partir do século IV, com o nascimento do cristianismo, feito por Constantino para salvar Roma, o cristianismo foi contra a religião e contra a ciência. Então, isso que eu estou falando é um dado histórico. Nunca a ciência foi contra a religião e nem a religião foi contra a ciência. O cristianismo é contra a religião porque todas aquelas pessoas que estão fora de Cristo, todas aquelas pessoas que estão fora de Cristo, não, estão fora do cristianismo adotado por Constantino, eles são pagãos. Então, foi toda pessoa que tinha um pensamento filosófico fora do cristianismo são pagãos. Então, foi o cristianismo que se apoderou desse conhecimento e forçou todo mundo a se considerar pagão, quem não fazia parte do cristianismo. Então, a partir do século IV que existiu isso. Com isso, depois, mais tarde, surgiu os muçulmanos, né? O Islã, a religião Islã. E a religião Islã tinha também, ela tinha apego com que ela veio, pronto. O cristianismo, ele tem um surgimento do judaísmo. O Islã tem um surgimento do cristianismo e do judaísmo. Então, eles aí, o Islã, quando surgiu, ele não tinha raiva e queria matar nem os judeus, nem os cristãos. Mas o que aconteceu foi que os cristãos não acreditou no Deus Alá e começou a perseguir e matar muito Islã. Isso na Idade Média. Então teve muita guerra, muita cruzada. Os judeus nunca mataram ninguém em nome de Deus. Os judeus só queriam a terra deles.
Aí foram os cristãos que fizeram a cruzada, foram para lá e mataram. Hoje nós vemos assim, né? Isso daqui que eu tô falando é um dado histórico. Dado histórico, é só você pesquisar. Então, a religião nunca foi contra a ciência e nem a ciência foi contra a religião. É só estudar a Grécia. Pitágoras, um dos maiores matemáticos que tem é Pitágoras. E Pitágoras era religioso. Ele acreditava que a alma dele ia para uma semente. Eles acreditavam que o feijão, ele podia virar um feijão, né, na outra vida, né? Então ele era matemático. Você vê como nós somos criados pela nossa cultura, pela nossa crença, e nós acreditamos que as pessoas dizem, a pessoa virou... Muitas pessoas acreditam, a pessoa for fazer filosofia, for fazer teologia, a pessoa não vai crer mais em nada. Não, não é bem assim não. A pessoa não pode acreditar em aberrações, né? A pessoa não pode acreditar em mentira, né? Mas a fé da pessoa, acreditar no sobrenatural, em Deus, acreditar em Cristo é outra coisa. A fé cristã é diferente do cristianismo. Então não é todo mundo que está com a Bíblia na mão, não é todo mundo que carrega a Bíblia na mão, que essas pessoas são pessoas boas. Não é todo mundo que está numa missa, que está no culto, que está numa determinada religião, que são pessoas confiáveis. Então, nós vemos aí o que está acontecendo no Brasil, né? Então, o conhecimento teológico, um fundamento religioso, os fundamentalistas, ele se torna mais vulnerável a crer em falsos profetas, em falsos mentiras adotada por religião. Então vamos passar para o próximo conhecimento. Conhecimento religioso teológico, né? O conhecimento é revelado pela fé divina ou crença religiosa. Não pode, por sua origem, ser confirmado ou negado. Depende da forma moral e das crenças de cada indivíduo. Então, cada um, dentro desse conhecimento religioso, diz o que pensa, o que quer e como crê, né? Mas o conhecimento cristão, ele tem o conhecimento teológico, e dentro do conhecimento teológico tem os pensamentos de Cristo. Então, quem é cristão tem que se basear pelas revelações, pela palavra de Cristo. Ter Cristo como a sua chave hermenêutica. Ou seja, é a partir de Cristo, que nós devemos crer na Bíblia. Não é a Bíblia que faz eu crer em Cristo, não. É Cristo que me revela a Bíblia, que me revela Deus, que me revela tudo. Tudo está em Cristo. Então Cristo é a minha chave hermenêutica. A partir do momento que a pessoa crê e a pessoa observar Cristo como sua única fonte de fé, isso estou falando para os cristãos, para quem crê. Os cristãos que creem em Cristo, têm fé em Cristo, que acreditam que Cristo é Deus. Essas pessoas elas dentro do conhecimento, elas podem sair desses fundamentalistas, porque Cristo é só analisar os livros de Mateus, Marcos, João e Lucas. Como Cristo viveu a vida dele, como ele se comportou, o que ele fez, o que ele dizia, como ele falava, com quem ele falava, o que ele andava, o que ele comia, o que ele bebia, tudo está nos evangelhos. E se a pessoa quiser fazer um hermenêutico, uma exegese, é comparar o Novo Testamento, como Paulo, os apóstolos vivia, e depois de daí ir para o Antigo Testamento, né? Mas nós sabemos que a falsa religião, ela mistura tudo, aí tem a teologia da prosperidade, tem os avimentalistas, tem a série de coisas para as pessoas crer em rituais, em mandiga,
em um Deus que trabalha com barganha. Se eu dar alguma coisa para Deus, Deus me dá. Se não dá para Deus, Deus não me dá. Então, isso daí são teoria mística. Mas, o conhecimento, aí isso daqui é um pouco do conhecimento religioso e teológico. E tem também um conhecimento espiritual. Se você quiser mais conhecimento espiritual, vocês divulguem aí, mandem uma mensagem aí que eu falo mais sobre a espiritualidade de Cristo no Evangelho. Conhecimento filosófico é o conhecimento especulativo sobre fenômenos, gerando conceitos subjetivos. Surge a partir de reflexões e dos referenciais macroestruturais, paradigmas adotados. Exemplos: liberdade. O que é liberdade? Moral e ética. O que é moral e ética? O que é? Sociedade. Qual a melhor forma de sociedade? Né? Nós dizemos que aqui no Brasil nós estamos numa sociedade boa, né? Democrática. Uns querem a ditadura, né? Uns querem voltar para a ditadura militar. Outros querem uma sociedade teocrática. Outros querem uma sociedade comunista, né? Outros querem uma sociedade anarquista, sem Estado, sem ninguém dando ordem, sem político, sem nada, né? É a sociedade anarquista. E eu fresco muito que todos os liberal que existe, que se alguém for um liberal aí, liberal econômico, né? Do fundamento dos Estados Unidos, da liberdade dos Estados Unidos, econômico, eles são anarquistas, porque eles são contra o Estado. Então todo liberal, ele é anarquista, porque ele é contra o Estado. Não precisa do Estado, o Estado não é para dar educação, o Estado não é para dar saúde, o Estado não é para fazer estrada, o Estado não é para dar nada. Aí tem uns tá certo, o Estado não pode interferir em nada, mas vamos deixar ele só manter a ordem, botar só o policial. Mas na verdade, quem é liberal, eles são anarquistas, eles são contra o Estado. Se você conversar com cada um, eles vão dizer: é contra o Banco do Brasil, é contra a Caixa Econômica, não é para existir o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, não é para existir Bolsa Família, não é para existir hospital. Não, pode existir, desde que não existe imposto pago que alguém, que uma empresa, né? Aí uns diz que isso vira bagunça, porque quem é que vai organizar, como vai ter essa organização? E isso daí são o pensamento dele, né? O pensamento liberal, o pensamento anarquista se baseia, viu? E o pensamento comunista, né, filosoficamente, né, nós estamos falando aqui do que é uma sociedade, qual a melhor forma. O pensamento comunista, ele é um pensamento ditatorial, né? Existe um grupo ou uma pessoa que vai ser um ditador, e essa pessoa vai tentar fazer igualdade social. Não vai existir na sociedade empresa privada, porque tudo vai ser do Estado e tudo vai ser para todos. Ninguém pode ganhar mais que ninguém. Um médico, se ganhar R$1.000, o gari também vai ganhar R$1.000. Um engenheiro vai ganhar R$1.000. Um professor vai ganhar R$1.000. Um advogado vai ganhar R$1.000. Um dentista vai ganhar R$1.000. Então não vai existir meritocracia, né? É baseado nisso daí, né? Nós sabemos que esse pensamento é um pensamento, como é que eu posso dizer, um pensamento de igualdade, é um pensamento, princípio da isonomia, né? Eu acho que é o princípio da isonomia, que é um princípio da igualdade, né? Todos são iguais, todos perante a lei são iguais a todos, né? É um princípio, né? Que na sua totalidade, se a pessoa for pegar na sua totalidade, fica igual o liberalismo econômico e o anarquismo. Não tem como praticar, né? Muitos criticam, mas o evangélico lá nos Atos, os apóstolos fizeram uma sociedade comunista, que vem do comum.
Não esse comunista de Karl Marx, mas lá foi uma sociedade sim comunista. E quem lê lá os Atos dos Apóstolos vai ver que todos comiam de igual modo. E eles venderam as suas propriedades privadas, até tanto que Safira e Ananias foram mortos, né? Eles morreram porque eles foram vender e queria enganar, né, dessa forma, e Pedro fez lá e eles caíram no chão duro lá e morreram lá, né, Safira e Ananias, porque eles venderam o terreno e não queria dar todo, né, mentiram. Então é um exemplo também lá de uma sociedade comunista, né? A pessoa pode criticar, a pessoa pode falar alguma coisa, mas fato é fato, né? Tá lá. Se nós pensar que uma sociedade comunista é uma sociedade que eu tenho um carro e nós vamos fazer, e muitos tentaram fazer isso daí e não deram certo, né? Porque se a gente fazer uma comunidade grande, a gente, por exemplo, a gente mora aqui na cidade de Tapó, compra um terreno grande, e nesse terreno a gente faz uma sociedade, vende tudo que tem, para início, bom início, a gente pensa, daí pode ser, todo mundo vai vender tudo que tem, vai ficar com direito, todo mundo vai viver naquela comunidade de igual modo, né? Cada um comer com a mesma coisa, com a mesma medida. Mas com o tempo vai existir coisas que vai derrubar, como leis, como briga, como insulto, como pessoas que vai comer mais que os outros. Então isso vai precisar de alguma legislação, de alguma lei. Então é complicado, então não tem como, né? E para mim, a melhor sociedade que existe, até que não arranje outro. Não, vou falar de outra sociedade onde eu falar da melhor, que é a ditadura. A ditadura, ela é parecida com a comunista. Então, tem muitos brasileiros que criticam o comunismo, mas eles querem uma ditadura militar com o Jair Bolsonaro no poder. Então o que eles querem? Comunismo. Ele quer um certo tipo de comunismo de acordo com eles, né? Do pensamento deles, né? Por quê? Porque eles não são a favor de empresa, eles são a favor das empresas deles. Não, eles não são a favor da empresa. Pronto, exemplo. Vamos supor que se fosse fácil, né? O Jair Bolsonaro era o ditador hoje. O que aconteceria com a Rede Globo? Ele ia acabar com a Rede Globo, né? Acabar com a Rede Globo. Então, ele é contra as empresas, né? Ele ia fazer uma forma de empresa deles, né? Do modo deles, como eles pensam, da forma dele, do governo dele. Mas nós sabemos que nenhum general, se isso chegasse a acontecer, mas nenhum general, o Bolsonaro é o quê? O Bolsonaro é um capitão. Se o exército no dia, se conseguisse de novo fazer uma ditadura militar, um exército brasileiro, quem devia governar o país era um general, não um capitão. Pronto. Aquelas brigas que o filho dele teve com o Mourão, não existia num estado ditatorial comandado pelo exército. O filho dele jamais podia criticar o exército. Então as pessoas não entendem, não tem como o exército brasileiro fazer uma ditadura e ainda deixar o Jair Bolsonaro no poder. Perde, ele não tem como. E também dentro de uma teocracia. Comunismo, teocracia e ditadura são semelhantes. Não estou dizendo que é a mesma coisa. Estou dizendo que é a mesma, são semelhantes no seu grau de autoritarismo, né? Autoritarismo, mas com fundamentos e princípios diferentes. A teocracia, quem vai governar é um líder religioso. Aí o que ia acontecer no Brasil, se o Brasil virasse uma teocracia? O que ia acontecer? As pessoas, primeiro, ia decidir se eram os católicos ou se era o evangélico. Aí ia ter uma guerra civil entre católico e evangélico. Não se espante, mas era isso que ia acontecer. Primeiro tinha que eliminar ou os católicos ou o evangélico, né? Tinha que eliminar alguém ia vencer. Se os evangélicos ganhassem, ia ter outra briga entre os evangélicos.
Então, ou seja, hoje, se os evangélicos ficassem no poder, quem ia governar, quem ia ser o nosso presidente? Do jeito que as pessoas estão querendo, com autoritarismo. Ou Sila Malafaia, ou Edir Macedo ia governar o Brasil se fosse uma teocracia, certo? Então, o conhecimento filosófico é isso, é a gente criticar, a gente pensar, é a gente ter. E a sociedade, qual a melhor forma de sociedade? Como a gente está entrando dentro desse lado aqui, a melhor forma para mim ainda é a democracia. Porque a democracia, a gente respeita a opinião do próximo, existe o partido, partido significa que é a parte. Então não tenho minha opinião, a minha opinião não acerta, a minha opinião faz parte dentro da sociedade. Então eu tenho a minha opinião, você tem a sua, o outro tem a dele, e com isso nós montamos a nossa sociedade para nós viver com ética, com respeito, com moral. Então a melhor que tem ainda é a democracia. Então esses são conhecimentos filosóficos que faz a pessoa pensar, a pessoa esboçar, a pessoa querer verificar algo melhor. Conhecimento filosófico é fruto do raciocínio e da reflexão humana, é o conhecimento especulativo sobre fenômenos gerados com conceitos subjetivos, busca dar sentido aos fenômenos gerais do universo, ultrapassando os limites formais da ciência. Conhecimento científico. O descrever como um conhecimento que vai além do empírico, procurando conhecer, além do fenômeno, suas causas e leis. Todo corpo em queda livre cai com aceleração da gravidade. A chuva é causada pela condensação das nuvens. O átomo é a menor partícula da matéria. Então, conhecimento científico é um conhecimento que ele tem dados. Ele tem dados do empírico filosófico ao avançado. O que é isso? Ele mede, né? Ele compara, ele tem comparação, ele testa. Tem uma testagem, imagem, para comprovar que aquilo dali dá certo. Né? Todo conhecimento, todo remédio que você toma é um conhecimento científico. Porque eles pegam aquele remédio, ele testa aquele remédio, tem a bula, tem a eficação, tem os riscos que pode ocorrer. Então, isso daí é um conhecimento científico. É a cloroquina. Existe o teste para que serve a cloroquina. A cloroquina serve para maralha, né? Para coronavírus foi comprovado que a cloroquina não serve para coronavírus. Então, é testado. Então, a partir do momento que o presidente diz que a cloroquina serve e muita gente está tomando cloroquina, eles estão tomando dentro do conhecimento empírico, popular, senso comum. É como o chá de boldo serve. Também pode ser como uma crença, né? O apóstolo Valdemiro Santiago colocou o feijão. Então o feijão e a cloroquina estão no mesmo patamar em conhecimento diferente. Um pela fé, né? Pelo dogma da religião, que fez muita gente comprar por R$1.000 um caroço de feijão para poder ser salvo do coronavírus, né? Para prevenir o coronavírus, a pessoa ser abençoada, essas coisas. E o outro pelo conhecimento popular de um presidente autoritário. Então isso daí são os conhecimentos empíricos populares. E o conhecimento científico, ele quebra isso. O que a ciência diz? Ela só fala uma coisa se for comprovada. Agora, o que está acontecendo é porque nós estamos vivendo num dado histórico. Nós estamos vivendo um dado histórico. Um dado que vai ficar marcado, né? Porque morrendo mais de 3.000 pessoas. Muitas pessoas perderam a vida, perderam seu ente querido, né?
desde já se solidarizam com cada um, com cada perda, com cada familiar, porque é muito triste, porque nós estamos vivendo um dado histórico. E nós estamos vendo como é que os cientistas trabalham, estão falando, nós nunca vimos de perto, nunca analisando como uma vacina, como um remédio é produzido. E agora nós estamos vendo. Então, não é que a ciência diz e desmanchou, não, é um dado. A ciência faz um dado histórico de proporção e depois tem que medir. Uma vacina em média dura 7 anos. Em média, ela dura mais ou menos 7 anos para ela ser concluída. Essas vacinas, por causa da gravidade, também da nossa tecnologia, de muita gente empenhada, muito dinheiro investido, durou praticamente 1 ano. Foi muito ligeiro para fazer uma vacina dela. É por isso que tem que ter muita paciência com a ciência e a prevenção melhor é ficar em casa, né? Quando a ciência manda nós ficar em casa, a ciência está dizendo que ainda ela não sabe, ainda ela não conhece direito a doença, ela está querendo conhecer e como a doença pode se propagar. Então, o conhecimento científico é um conhecimento de testagem, é um conhecimento mais profundo, de conhecer, de saber a química envolvida, as proporções matemáticas, a probabilidade, essas coisas que são conhecimento científico. Características do conhecimento científico. Real, se refere à ocorrência ou fatos. É um fato, né? É um real, aconteceu, pronto. Não tem como uma pessoa negar. Contingente, trabalha com ensaios e experiência, né? Como falei, trabalha com experimento. Sistemático, conhecimento logicamente ordenado. Verificável, pode ser testado, né? Tem que ser testado. Para ser um conhecimento científico tem que ser testado. Se não for testado, deixa de ser um conhecimento científico. Falível, está em permanente evolução. A próxima, exato, possivelmente aceito. Isso daí são tudo de conhecimento científico. Os conhecimentos e as explicações para o mesmo fato. Então, daí a explicação, né? Explicação sobre a morte, né? Religião, vontade de Deus, filosofia, oposição à vida, cessar da consciência. Conhecimento popular, é velho, caiu, sofreu acidente, bebia, fumava. Ciência, morte clínica, morte cerebral ou paragem cardíaca, irreversível. Daí você dá para parar o vídeo, né? Tentar escrever isso daí e refletir. Daí dá para você tirar como é que pensa a religião a respeito da morte, a filosofia, o conhecimento popular, a ciência. O que se dá à morte, como se dá a morte, né? Cientificamente, filosoficamente, empiricamente, como conhecimento popular e dentro da religião, dentro do dogma da religião. Daqui as referências, né? Desde já, muitíssimo obrigado, fique com Deus. O vídeo ficou longo, mas é uma aula filosófica dos conhecimentos. Então, se você quiser aprender matemática, aprender filosofia e teologia, se inscreve no meu canal, manda para o seu amigo, para o seu filho, para o seu pai, para o seu vizinho, que nós estamos aqui de braço aberto para nós fazer uma boa aula para cada um. Muitíssimo obrigado, fique com Deus e até a próxima.